FEITEP, a sua faculdade de engenharias em Maringá. Acesse feitep.com.br. Cada estudante de engenharia, perceba agora, nós temos 3 corpos. O corpo B, que está na extremidade direita com 10 kg, o corpo C, que está na posição central entre duas polias, duas roldanas que tem atrito desprezível, os fios são inextensíveis, eles não esticam, e o corpo A, que vocês podem observar lá na outra extremidade, ele tem apenas 5 kg. Então esse conjunto, quando for abandonado nessa condição do repouso, ele deve acelerar. Por quê? Porque um dos dois lados tem mais massa do que o outro. Se você observar bem, aqui a gente tem um objeto com 10 kg, enquanto que na outra extremidade um objeto com apenas 5 kg. Então, lá em cima, a gente vai perceber que a nossa direção e sentido para esse movimento deve vir para a direita, e quando ele se movimentar para a direita, ele deve ser considerado positivo. Esse corpo, por sua vez, vai descer, e toda vez que as forças estiverem orientadas para baixo, devem ser positivas, e lá no cantinho, por favor, o cameraman acompanha, esse corpo deve subir, e à medida que ele estiver subindo, as forças que estiverem orientadas para cima vão ser consideradas forças positivas. Então, agora vocês vão entender por que a gente insistiu tanto naquele método de 4 etapas, porque quando você vai ganhando mais corpos, vai ficando um pouco mais complicado de você determinar o resultado final. Então, por isso, presta bem atenção. Etapa número 1, sempre atribuir a direção e o sentido do nosso movimento e atribuir a ele o sinal positivo. Nós acabamos de fazer isso. Agora, nós vamos identificar as forças, que seriam a etapa 2, e atribuir um sinal para cada uma delas. Então, veja, comecemos da esquerda para a direita. A gente vai ter que separar um fio do outro. Vamos chamar esse fio de fio número 2, e um pouquinho mais para lá, por favor, acompanhe. Esse aqui deve ser para nós o fio número 1. 2 fios diferentes, e esses são usados para você transmitir força entre um corpo e outro. Se aqui na extremidade direita nós cortássemos esse fio aqui, naturalmente esse corpo B cairia, porque ele é puxado para baixo pela força peso. Então o peso do corpo B, a gente vai calcular aqui pertinho dele, é a massa dele multiplicada pela gravidade. A massa dele vale 10, a gravidade local para o exercício foi considerado 10, e portanto o peso desse corpo, que é o corpo B, é da ordem de 100 newtons, 100 unidades de força do sistema internacional. Por sua vez, na extremidade oposta, acompanha lá a câmera, por favor, esse corpo A ele é puxado para baixo por uma força PA. Essa força PA seria a massa dele multiplicada pela gravidade. Como a massa dele só vale 5, a gravidade para nós 10, a força feita do lado esquerdo é de apenas 50 newtons. Se você ficar um pouco atento, aqui nós temos 50 newtons, enquanto do lado direito nós temos 100 newtons. Tem muito mais força do lado direito do que do lado esquerdo. É por isso que eu justifico com vocês a direção e o sentido do movimento sempre. Essa direção em cima, e se você acompanhar do lado de lá, a direção de ascensão lá. Ok? Então agora, por favor, acompanhe. Quando esse corpo descer, uma vez que esse fio está intacto, integral, ele vai puxar todo esse sistema. Mas escuta, esse corpo aqui não tem muito peso, aqui lá também não. Esse corpo aqui, na verdade, a força-peso não vai ter a menor importância para ele, porque naturalmente a força-peso dele e a outra força, que é chamada de reação normal de apoio, se cancelam. Então o peso dele não é o maior problema. O atrito existente entre essa superfície e esse corpo é 0, entre as polias também é 0. Então veja, esse corpo aqui é só um corpo que está no meio do caminho sendo puxado junto. E quando ele foi puxado, naturalmente, veja, tem que existir uma força chamada de força de tração atuando sobre ele. Mas veja, como nós temos 2 fios, essa tração, que está no fio 2, eu vou chamar de tração número 2. Pelo princípio da ação e reação, para que o corpo C saia do lugar, o corpo B tem que puxar ele. Essa força é a tração, então o corpo C também vai puxar o corpo B através dessa mesma força de tração, que é a tração número 2 que vai aparecer aqui. Perceba, já que nós estamos pertinho dessa seta que indica o sentido positivo do movimento, o corpo que está para baixo, que está puxado pela força PB, está sendo puxado por uma força positiva. Enquanto que nesse corpo, a tração T2 vai ser associada a ela um sinal que é negativo. Do lado de lá, nesse corpo que é o corpo C, essa tração T2 ela é positiva porque ela está alinhada com a possível direção do movimento do corpo. Ok? Mas não acabou não. Do lado de lá, se vocês fizerem a gentileza de observar bem, esse corpo A, para que ele possa subir, o corpo C que está amarrado nele tem que puxar ele. Isso se faz através de um fio. Forças que surgem em fios são chamadas de força de tração.
Mas nós já temos uma tração. Para diferenciar essa tração dessa tração, lembrando que esse fio foi chamado de fio 1 e essa tração vai ser a tração do fio 1. Pelo princípio da ação e reação, se o corpo C puxa o corpo A também puxa o corpo C. Então aqui vai surgir a mesma força de tração T1, porém com sinal negativo, porque tudo que acontece para a nossa direita está sendo positivo. Essa força está para a esquerda, portanto, sinal negativo. Nesse corpo A, todas as forças que são orientadas para cima serão positivas. Portanto, a tração T1 nele é positivo e o peso do corpo A, que é 50 newtons, vai ter associado a ele o sinal negativo. Ok? Então deu um trabalho muito maior agora, porque o número de corpos e forças vão aumentando. Ok? Etapa número 3. Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Cameraman, por favor, acompanhe a gente aqui. Então vamos começar inicialmente pelo corpo A, que é o corpo que está na extremidade mais à esquerda. Escrevemos que para ele, força resultante é produto de massa por aceleração. E agora dá um close lá, cameraman, no corpo A, por gentileza. Olha as forças que estão presentes nele. Nós temos o peso dele, que tem sinal negativo de 50 newtons, e temos a tração T1, que atua sobre ele, que é positivo. Então, se a gente voltar aqui para o nosso sisteminha, a gente vai perceber que a força resultante é a combinação da tração T1, que é positiva, descontado para nós do peso do corpo A, que vale quanto? 50 newtons. Só observando, a massa daquele corpo vale 5 kg e a aceleração futuramente nós calcularemos ela. No momento não é possível. Então, por enquanto, as forças que estão presentes são essas e a gente não pode avançar mais, porque falta uma força, que é a tração 1, e falta a aceleração. Então, portanto, sozinha, esse corpo A, a equação aplicada a ele, ela é inconclusiva. Não nos leva a lugar algum. Agora vamos observar o corpo B. Ou melhor que isso, no meio do caminho nós temos o corpo C. Né? Então, close no corpo C lá, por favor, cameraman. Se você olhar muito bem, a gente tem a tração T2 que é positiva e no mesmo corpo nós temos a tração T1 que ela é negativa. Uma em contraposição à outra. Na vertical, o peso do corpo e a sua reação normal de apoio se cancelaram, então eles não vão fazer parte do nosso cálculo. Então aqui no sisteminha, acompanha a gente aqui por favor, na hora de se escrever força resultante igual massa por aceleração, a combinação que compõe a força resultante é a tração T2, que é considerada positiva no nosso esquema, descontado da tração T1, que é negativa. A massa desse corpo intermediário é de 5 kg e a aceleração ainda não foi determinada. E é nesse momento que você pode estar sentadinho olhando o nosso vídeo e vai dizer assim, vixe, por quê? Tem na verdade 2, 3 variáveis numa equação só. Será que isso vai dar resolução? Vai sim, você aguenta só um pouquinho que já se resolve. E finalmente, o terceiro corpo no qual a gente vai aplicar a força seria para a gente o quê? O corpo B, que está localizado na extremidade à direita do exercício. Nós vamos escrever que a força resultante que atua sobre ele é produto de massa por aceleração. Cameraman, close lá no nosso corpo B. Então está vendo? Está pendurado, todo faceiro, o corpo B que vai puxar todo mundo para baixo. Nós temos nele o peso desse corpo mesmo, que é o peso de B, que vale 100 newtons, e atuando, tentando evitar com que ele caia, existe a tração 2 com sinal negativo. Então, acompanhando por favor aqui, vindo diretamente do nosso sistema, nós temos o peso de B, que vale mais 100 newtons, descontado da tração T2, que tenta impedir a queda dele. A massa desse corpo é 10 kg e a aceleração que ele vai ter em breve é igual a ok? Muito bem, você que resistiu bravamente até essa etapa da nossa resolução, já está se aproximando do final. A gente vai agora juntar essas 3 equações para compor um único sistema de equações. Então, aqui no cantinho, né, vai ficar um pouquinho apertadinho, mas vamos resolver o sistema. E o sistema é composto por 3 equações. A primeira delas é essa, mais a força T1 menos 50 é igual a 5 vezes o valor da aceleração, a equação do corpo A. Na sequência, a equação do corpo B, que é mais a força T2 descontada da força T1. Isso tudo para nós é igual também a 5 vezes o valor da aceleração. E a última, nossa vizinha aqui, né, recém-chegada, a equação mais 100 descontada da equação da T2, que é a segunda tração, é igual a 10 vezes o valor da aceleração. Então vamos lá. Uma equaçãozinha embaixo da outra, e nós somamos todas. Se nós fizermos, na verdade, nosso papel bem feito, atribuímos as forças corretamente, fizemos todos os cálculos, todas as forças que são ação e reação vão se cancelar, e a gente vai calcular o valor da aceleração. Então, acompanhando, mudando a cor do giz para dar destaque, veja,
T1 positivo, cancelando com T1 com sinal negativo. T2 com sinal negativo, cancelando com T2 com sinal positivo. O que sobrou? 100 positivo, 50 negativo. Descontando um para o outro, sobrou 50. Do lado de cá, somando 5A com mais 5A, 10A. 10A com mais 10A, dá um total de 20 vezes o valor da aceleração. E pode ser ainda muito bacana, cortando esse 0 aqui, escrevendo que 5 é igual a 2A. Ou em outras palavras, 5 por 2 é o valor da nossa aceleração. Então a nossa aceleração tem que ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então por isso nós já descobrimos uma das variáveis que tem que ser determinadas. O que está faltando para a gente ainda são as trações T1 e T2. Mais de posse de aceleração vai ser um passeio no parque. Acompanhe lá, por favor, no corpo A, a equação do número. A primeira equação lá, que é a equação do corpo A, que está aqui feita para a gente em branquinho. Então, dando tempo para o nosso cameraman se ajustar, se acertar, vamos achar a tração T1. T1 vai ser igual a 5A, 5 vezes o valor de 2,5. Esse 50 é negativo, no outro lado da igualdade ele se torna mais 50. Então, nossa tração T1 vai ser igual a 2,5 vezes 5, 12,5. Somado com mais 50, a nossa tração T1 vai ser um total de 62,5 newtons. Ok? Já temos o valor de uma das trações. O que está faltando? A tração T2. E agora já está num momento muito bacana, porque a gente agora pode escolher qual corpo a gente vai calcular a tração T2. Podemos fazer isso no corpo B, C ou no corpo B. Eu penso que a gente está pertinho aqui do corpo C, não há problema algum em fazer isso agora. Então, close nessa equação unida aqui. T2 vai aparecer. Para achar esse T2, a gente vai olhar do lado de cá da igualdade, que nós temos 5 vezes o valor da aceleração, que é 2,5. E esse menos T1, a gente sabe que o T1 da situação anterior vale 62,5. Ele vai passar para cá mais T1. E no momento de substituir T1, a gente já coloca 62,5 para enxugar e para terminar essa equação. Então T2 vai ser a soma de 12,5, enquanto isso os nossos universitários lá no fundo já estão fazendo a conta, isso é uma ansiedade imensa, né, para a determinação desse resultado. Meu pessoal lá, o delírio, 12